TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, aqui mais uma vez, iniciando o nosso programa de conhecimento, introspecção, internalização de tudo aquilo que a gente deve entender das palavras da Santa Bíblia. Quero agradecer aqui, hoje nosso estudo vai ser conduzido, orientado e esclarecido por nossos mestres, aqui o diácono Zé Carlos, a quem agradeço a presença. Salve Maria. A nossa querida professora Maíla, obrigada. Eu que agradeço de estar aqui com vocês. Então, e a vocês também, a quem agradecemos essa participação, o constante acompanhamento, porque só assim a gente vai descobrindo quanta riqueza está escondida aqui dentro, né? Um tesouro ainda não desvendado por muita gente. Eu quero hoje dizer para vocês que nós vamos adentrar um livro que também é pouco conhecido, pouco falado, que é o livro dos Macabeus. Eu quero agora começar, para que a gente possa mergulhar nessa história, primeiro saber a época, o contexto histórico em que foi escrito esse livro, por que ele foi escrito. Então eu vou pedir que o nosso diácono José Carlos possa nos conduzir nesse entendimento inicial. Qual o pano de fundo da história desse livro? Bom, o pano de fundo da história desse livro é o período da dominação grega. E vocês sabem que o mundo foi dominado um tempo por um grande militar chamado Alexandre o Grande. E ele dominou praticamente todo aquele mundo mediterrâneo, né, no seu tempo, incluindo também a Palestina. Mas ele viveu pouco tempo, 33 anos. Então, quando Alexandre o Grande morreu, todas essas terras foram divididas entre seus generais. E a parte da Palestina coube então a um desses generais, muito perverso por sinal, chamado Antíoco Epífanes, porque ele se achava assim a grande manifestação de Deus, essa família dos Antíocos, né? E nesse período então acontece assim o recrudescimento da perseguição desse povo de origem grega, liderado por Antíoco Epífanes, ao povo de Deus. Eles dominaram e a intenção deles, além da dominação política, militar, econômica, eles pretendiam também fazer a dominação cultural. E existe também um problema aí chamado etnocentrismo, não é? Porque os gregos, eles se achavam o must, né? E os outros povos eram os bárbaros, né? Eles eram the best, né? E os outros povos eram então os bárbaros. E eles achavam que a cultura deles, a cultura europeia, era superior a todas as outras e que eles deveriam impor, para o bem dessas pessoas colonizadas, eles deveriam impor a cultura deles, que era muito superior às outras, né? Isso acontece também na Palestina. Aí o conflito se dá devido ao fato de que os judeus eles se baseiam na revelação de Javé e toda a vida deles eram pautadas pela lei de Deus. E os gregos queriam impor os Jogos Olímpicos, o teatro, a filosofia, né? Queriam impor toda a sua cultura em detrimento da cultura judaica, né? E muitos costumes que eram então considerados, digamos, imorais à luz da revelação bíblica. E
E eles tinham também os costumes alimentares, né, das 613 leis do puro e do impuro, como, por exemplo, não comer carne de porco e de outros tipos de animais. E justamente por aí que eles queriam impor essa dominação. Então surge um clã, né, de Judas Macabeu Judas Macabeu e todo o seu clã, que são assim os revolucionários que, amparados por Deus, porque eles eram, digamos, bem inferiores militarmente, né, em relação a Antíoco Epífanes. Então, com a ajuda de Deus, eles iniciam essa revolução, essa guerra de guerrilhas, e ao final eles conseguem, inclusive, a libertação. Israel passa aí os judeus passam mais ou menos 70 anos de liberdade até chegar à questão do Império Romano. Então, o livro dos Macabeus, eles narram essa saga da libertação do povo judeu, né, sobre a liderança do clã dos Macabeus e com a ajuda de Deus. É muito interessante essa intervenção de Deus na história que os ajuda a se libertar. Só que para conseguir essa liberdade nós temos muito derramamento de sangue, nós temos muitos mártires, né? E aí então nós entramos aí na história que nós vamos propriamente ouvir hoje, dita, né? antecedendo. Inclusive narra o martírio de Eleazar. Nós estamos no segundo livro dos Macabeus. Eleazar era um ancião muito respeitado entre os judeus, né, de grande influência sobre a juventude pelo seu exemplo. Ele deu toda a vida exemplo como homem de Deus que procurava seguir a lei de Deus. Então ele é tentado aí pelo rei Antíoco a comer carne de porco disfarçada de outra carne, fazer uma enganação com o povo, sobretudo com os jovens. E ele diz que ele, tendo servido a Deus tantos anos, ele não iria se prestar a esse tipo de coisa, a ser infiel a Deus, que ele preferia morrer a negar a sua fidelidade a Deus e a sua lei. Né? E sucedendo isso, nós entramos então na história de hoje com os 7 irmãos Macabeus e sua heroína mãe, né, que presencia e sofre o martírio. Tá, então para continuar entendendo mais ainda, depois de a gente se situar em que momento histórico acontece esse evento, eu peço agora, Maíla, me diga da onde vem esse nome Macabeus. Isso aí é o quê? É uma região, é uma cidade, é um povo? Como entender o nome desse livro? Então, o nome vem exatamente desse homem chamado Judas Macabeu. É ele quem vai liderar e organizar o povo nesse combate ao rei Antíoco Epífanes. O clã dele, então, os filhos e quem participava desse clã, passa então a ser chamado de Macabeus, não porque tinham esse sobrenome, mas porque acabam sendo aí essas lideranças solicitadas e existentes a partir de Judas Macabeu, que vai olhar e vai organizar esse povo contra esse tirano grego, né? E essa revolta, ela vai durar cerca do ano 167, mais ou menos, até o ano 160. Então, mais ou menos 7 anos, essa revolta vai acontecer. E é sobre isso que o livro, então, dos Macabeus vai nos contar. Como o diácono colocou, essa luta e essa vitória desse grupo, desse povo de Israel, liderados aí por Judas, não foi feito sem sofrimento, sem esse sangue, sem esse martírio. Tanto é que no Antigo Testamento, essa morte desses 7 filhos, né, de 7 irmãos, e dessa mãe, é o único relato que nós temos de martírio. Não é que não houvesse existido outros, mas ele é dado para nós exatamente como o martírio, né? São os proto-mártires, que a gente poderia já dizer da história mesmo do povo de Deus. E essa mãe, então,
ela vai ser bastante fiel, é o que a gente vai ler hoje. E ela, então, é conhecida então como a mãe dos Macabeus. No caso dos 7 filhos dela, mas na verdade, quando se fala em Macabeus, nós estamos falando de todos aqueles que, liderados primeiramente por Judas Macabeu, empreitaram aí essa luta contra essa tirania e essa opressão que esse Antíoco fez contra o povo judeu na área social, econômica, mas principalmente religiosa. Isso faz a diferença da revolta dos Macabeus, porque outros impérios já tinham dominado o povo judeu. Aliás, isso é uma constante dentro do povo de Israel. Então tem o Egito, tem a Síria, a Mesopotâmia, a Babilônia, a própria Pérsia. Mas em todos esses, de alguma maneira, a questão da religião sempre foi algo que ainda ficava sob o domínio do povo de Israel. Então, os ditadores, os impérios dominavam, tiravam deles a parte econômica, política, mas nem sempre interferia na questão religiosa. Por isso, os Macabeus tiveram aí uma luta muito grande, porque eles realmente, esse império grego aí, realmente influenciou na questão deles deixarem a cultura e principalmente a religião ligada a Javé, colocando para eles a questão das leis da pureza, de comer alimentos que não eram puros, e isso vai realmente fazer com que o povo lute e realmente se revolte. É conhecida a autoria desse livro? Então, não fala-se quem escreve o livro, né? O tom dele é falar dessa revolta. Tanto é que esses 2 livros, chamados livro 1º e 2º Macabeus, são chamados de livros deuterocanônicos, ou seja, estão presentes na Bíblia de tradução grega e nossa, católica. Infelizmente, não fazem parte da Bíblia, né, de tradução protestante. Então, é uma grande perda, porque aí dentro desse livro a gente tem assuntos como a ressurreição, que vai aparecer nesse livro com essa mãe e esses filhos. Infelizmente, aquelas Bíblias que não trazem os 7 livros deuterocanônicos, dentre eles 1º e 2º Macabeus, acaba faltando todo esse assunto, toda essa revelação da ressurreição, que até mesmo vai aparecer no Novo Testamento. Muito bem, então eu vou pedir a vocês que possam abrir exatamente esse livro, 2º Macabeus, que nós vamos encontrar depois de Judite, né, no Antigo Testamento, Neemias, por aí. E vamos abrir o capítulo 7º, para nós podermos ler do versículo 1º até o versículo 14, que é onde vai relatar a história inicial que vai dar origem, então, ao nosso estudo de hoje, propriamente dito, né? Uma vez agora entendido o cenário histórico e a origem desse livro, do nome do livro. Então, o capítulo 7 vai tratar o martírio desses 7 irmãos, vai começar dizendo assim: Aconteceu também que 7 irmãos, detidos com sua mãe, começaram a ser coagidos pelo rei a tocar na proibida carne de porco, sendo por isso atormentados com flagelos e nervos. Um dentre eles, fazendo-se porta-voz dos outros, assim falou: Que pretendes interrogar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que a transgredir as leis de nossos pais. O rei, enfurecido, ordenou que se pusesse ao fogo assadeiras e caldeirões. Tornados estes logo incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que se havia feito porta-voz dos outros, e lhes arrancassem o couro cabeludo e lhe decepassem as extremidades. Tudo isso aos olhos dos outros irmãos e da sua mãe. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levassem ao fogo e o fizessem assar, enquanto ainda respirava, difundindo-se abundantemente o vapor
na assadeira, os outros exortavam-se entre si e com sua mãe a morrer com valentia. E diziam: o Senhor Deus nos observa e tem verdadeiramente compaixão de nós, segundo o que Moisés declarou no seu cântico que atesta abertamente: ele terá compaixão de seus servos. Tendo passado o primeiro desta forma a outra vida, trouxeram o segundo para o suplício. Tendo-lhe arrancado a pele da cabeça com os cabelos, perguntaram-lhe: queres comer antes que teu corpo seja torturado membro por membro? Ele, porém, na língua de seus pais, respondeu: não. Por isso, foi também submetido aos mesmos tormentos que o primeiro. Chegado já ao último alento, disse: Tu, celerado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para a vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr fora a língua, ele apresentou sem demora e estendeu suas mãos com intrepidez, dizendo nobremente: do céu recebi estes membros, e é por causa de suas leis que os desprezo, pois espero dele recebê-los novamente. O próprio rei e os que rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente que em nada reputava os sofrimentos. Passado também este a outra vida, começaram a torturar da mesma forma ao quarto, desfigurando-o. Enquanto ele, já próximo a morrer, assim falou: é desejável passar para outra vida as mãos dos homens, tendo da parte de Deus a esperança de ser um dia ressuscitado por ele. Mas para ti, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida. Aí vou parar nesse irmão, porque são vários, né? E a gente vê, gente, a importância de uma fé bem alicerçada, bem partilhada e bem compreendida e vivida entre família, né? Então, a gente fica aqui atormentado pelos problemas que eles sofreram. E aí, eu acho que eu li até onde você queria, né? Sim. Então, a gente percebe aí, diante da opressão que o Antíoco quer que eles cometam, de comer carne de porco, né? Que era uma carne que eles, desde o Antigo Testamento, era considerada uma carne pura, né? Para eles. Aí já é um outro contexto que a gente tem de explicação, mas para eles era uma ofensa a Deus consumir esses alimentos, dentre eles a carne de porco, que era para eles considerado um animal impuro. E aí, diante dessa negativa que eles têm, o rei, chamando então os irmãos e a mãe, vai fazer com que cada um desses filhos vá sendo martirizado na frente dessa mãe, sendo que eles poderiam renegar essa fé. Bastaria que eles dissessem: não, nós renegamos a fé dos nossos pais e nos submetemos ao que você quer. Mas perceba o alicerce, como você falou, a fortaleza que eles têm em continuar perseverantes e em nenhum momento renegar essa fé em Deus e no cumprimento das leis de Javé. E é bonito que não só eles dizem, a gente não renega, mas para cada um é dado a oportunidade de falar, sim, né? E se pronunciar diante dessa opressão, né? E em todos eles dizem: olha, se Deus nos deu esses membros, Ele nos tira, mas o que são esses membros perto de Deus? Diante da vida eterna. Porque em todos eles, até agora nos 4 que nós já lemos, é certeza na crença que eles têm de estarem com Deus. Maíla chama atenção também a pouca idade, porque eles eram adolescentes, sim, pelo que coloca aqui, são né? Jovens. Jovens, alguns mais velhos jovens, depois entra na fase, sim, dos menores, já, sim, na adolescência, sim, né? E eles se manterem assim com essa fé adulta, né? Sim, o que é uma família alicerçada e realmente perseverantes. E cada um está aqui sendo mutilado e martirizado na frente da mãe, porque o nosso programa é sobre a mulher. A mulher. Então a mãe está aqui
E a mãe está vendo o que está acontecendo com os filhos. Mais para frente a gente vai ver ela dizendo, a cada um ela animava e dizia, filho, se você não renegou a Deus até agora, não vai ser agora que isso vai acontecer. Então, os filhos tinham essa fortaleza e essa fé inabalável em Deus, porque vinha da mãe. A mãe era esse rochedo que os sustentava e dava a eles esse ânimo para acreditar no que Deus faria por eles. Eu vou agora pedir um pequeno intervalo, mantenha-se aí, para a gente conhecer o final dessa história, que a gente até imagina como será, né? Mas para a gente fixar cada vez mais dentro da gente a importância da fé quando bem conduzida na família. Já voltamos. Ok, gente, voltamos. Nós estávamos aqui num papo gostoso, aqui nesse intervalo. Gostoso no sentido de entender, né? Tudo que leva o ser humano a superar a própria dor, o desespero diante da fé, diante do convite do Senhor a viver o seu nome, né? Presenciar a sua história. Você que está aí com o livro do Macabeus, vamos recordar. Segundo Macabeus, nós estamos no capítulo 7. Vamos agora mais para frente um pouquinho, para a gente poder continuar entendendo a história, a partir do versículo 24 até o finalzinho desse capítulo. Vai dizer assim: Antíoco suspeitou estar sendo vilipendiado e desconfiou ser de censura aquela voz. Então, estando, pois, ainda em vida o mais moço, começou a exortá-lo não só com palavras, mas ainda com juramentos lhe assegurava que o faria rico e o tornaria feliz, contanto que abandonasse as tradições dos antepassados, mas que o teria na conta de seu amigo e lhe confiaria altos encargos. Como não lhe desse o moço a mínima atenção, o rei mandou chamar a mãe para convidá-la a fazer-se conselheira de salvação para o rapaz. Tendo-a exortado longamente, ela aceitou tentar persuadir ao filho. Inclinou-se para este e, ludibriando o cruel tirano, assim falou na língua de seus pais: Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe em meu seio e por 3 anos te amamentei. Alimentei-te e te eduquei até esta idade, provendo sempre ao teu sustento. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não temas este carrasco, ao contrário, torna-te digno dos teus irmãos. Aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles na misericórdia. Mal estava ela terminando de falar, quando o rapaz disse: Que estás esperando? Eu não obedeço ao mandamento do rei. Ao mandamento da lei, porém, que foi dada aos nossos pais por meio de Moisés. A este eu obedeço. Quanto a ti, que te fizestes o inventor de todas as maldades que se abate sobre os hebreus, não escaparás às mãos de Deus. Portanto, é por causa dos nossos pecados que padecemos. E se agora, a escopo de castigo e de correção, o Senhor que vive está momentaneamente irritado contra nós, ele novamente se reconciliará com os seus servos. Mas tu, ó ímpio, e mais celebrado de todos os homens, não te eleves estultamente, agitando-te em vãs esperanças, enquanto levantas a mão contra seus servos. Pois ainda não escapastes ao julgamento de Deus Todo-Poderoso, que tudo vê.
Nossos irmãos agora, depois de terem suportado uma aflição momentânea por uma vida imperecível, morreram pela aliança de Deus. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, hás de receber os justos castigos por tua soberba. Quanto a mim, como meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis de nossos pais, suplicando a Deus que se mostre logo misericordioso para com a nação e que, mediante provas e flagelos, te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Possa, afinal, deter-se em mim e nos meus irmãos a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. Enfurecido, o rei tratou a este com maldade ainda mais feroz que aos outros, sentindo amargamente o sarcasmo. Assim também, este ilibado passou para outra vida, confiando totalmente no Senhor. Por último, depois dos filhos, morreu a mãe. Seja suficiente, porém, sobre os banquetes sacrificais e as torturas exorbitantes, o que foi até aqui referido. Então, a gente vê que do menor, que se esperava talvez o fracasso, talvez até pela pouca idade, pela insegurança, por todo o suplício psicológico já acompanhado até ele, uma queda, mas ele foi heróico, né? Sim, porque ele fez um discurso altamente poderoso, né? Incitando a fé, tranquilizando a mãe e agradecendo os irmãos que se foram, testemunhando a mesma fé dele, né? Porque parece, quando fala o texto, que a mãe chegou perto dele, parece assim, bom, diante de tudo que aconteceu, ela vai livrar pelo menos o mais novo. Mais novinho. Mais novo, né? E aí fala que, olha, que você não decepcione os teus irmãos que já foram, e nem a mim, porque eu espero te encontrar com Deus. Exato. Se você renegar a tua fé aqui nesse martírio, a mãe, né? A mãe encontraria os 6 irmãos, mas esse ficaria de fora. Exatamente. E ele, com muita sabedoria, ele faz aí esse discurso, dizendo que ele não renega e segue até o final, né? Dando realmente a vida. Eu quero perguntar agora, diácono, isso aí é uma história humana que vem alicerçar, testemunhar e nos fazer ter força diante das intimidações cruéis que a vida apresenta, né? Na antiguidade, que a gente tem acompanhado até hoje. Teologicamente, pode ter também um outro estímulo que esteja embutido por trás de tudo isso aí que está sendo contado? Sim, eu diria que é humana e é divina, porque é a revelação. Então, a palavra de Deus é revelação de Deus, palavra de Deus, mas revelada em palavras humanas. E Deus se revela na nossa história. E aqui nós temos assim essa grande revelação de Deus dentro da história do povo de Israel, nesse contexto de perseguição. Então, teologicamente, assim, 2 pontos que a gente gostaria de colocar. Primeiro, é revelado nessa passagem a crença na vida eterna, na imortalidade da alma, na ressurreição da pessoa, né? Porque o judeu ele crê nessa unidade de corpo e de alma. Ele não é dualista, mas é uma dualidade única, coisa que a igreja depois também assume, a igreja cristã. Então, crendo na imortalidade da alma, o sentido último transcende. O sentido não está no aqui, agora, mas começa, já e ainda não, né? Começa aqui e tem o seu desfecho, a felicidade encontrada, enfim, na eternidade, junto com Deus. Deus é o sentido último da vida dessa mãe. Deus é o sentido último da vida dos 7 filhos. E por isso que ela encontrou forças, porque ela encontra sentido em todo esse sofrimento, em toda essa crueldade. O sentido que eles encontraram, que essa família encontrou, está em Deus. Então nós vemos que aí no século II para o século I, né, quando ocorre antes de Cristo, os judeus, Deus já havia
se revelado, assim, gradativamente, a questão da imortalidade da alma e da ressurreição. Porque até no tempo de Jesus, entre os judeus havia uma dúvida sobre a ressurreição. Os saduceus Não não acreditavam. acreditavam. Os fariseus acreditavam. Então, esse clã dos macabeus, eles acreditavam firmemente na vida eterna. E essa vida eterna que deu sentido para eles poderem suportar, né, com toda essa ousadia, com toda essa coragem, esses sofrimentos atrozes e martirizarem. Outro ponto interessante, não é que essa mãe, não aparece o nome dela, né? Não. Então, ela tem um sentido, esse livro é escrito na diáspora, né? Escrito em língua grega, fora de Israel, provavelmente em Alexandria, né? Ou na Antioquia, não tenho certeza, não lembro. Né? Mas em língua grega, né? E para judeus que estão nas sinagogas, né? fora de Israel. Então, o que ele vem lembrar? Vem lembrar, essa mãe lembra a própria Sião, lembra Jerusalém, lembra o povo de Israel. E esses 7 filhos, 7 na numerologia bíblica, é o número da totalidade. Então, representa a totalidade dos judeus. Outro ponto interessante, até Maíla falava, né, sobre esses santos macabeus, né, mártires macabeus com sua mãe, tinha até uma festa litúrgica, né? E interessante também que essa passagem, ela é assim como o modelo de Ata dos Mártires. A passagem desse livro vai inspirar a ata do martírio de São Policarpo, de Perpétua e Felicidade, dos primeiros cristãos que enfrentavam a fúria do Império Romano, não é? E até a questão do odor, né? Do odor de santidade. De santidade, e também da fumaça, né? No martírio de Policarpo. Sim, parece. Sim. Esse aqui ele é como assim um modelo. Hoje em dia a gente vê em direito, em tantas coisas, tem modelo de procuração, modelo disso, daquilo, já pronto, que a gente adapta. Então, serviu, né, como modelo também para a ata dos mártires cristãos. O diácono fala da festa que existia e que deixou de existir. Você sabe dizer exatamente, Maíla? Então, essa festa chamada da festa, né, dos Santos Macabeus, que era uma festa litúrgica que a gente comemorava, no dia 1º de agosto, dentro do calendário litúrgico. Depois, quando foi inserida a festa de Santo Afonso de Ligório, que é no dia 1º de agosto, essa festa saiu, então, do calendário litúrgico, mas continuamos, então, venerando a questão dos santos macabeus, até por uma questão de incentivo ao fortalecimento da nossa modelo, fé. Né? Outra coisa que me chama a atenção também nessa história é não se falar do pai dessa família, desse marido. Não fala. Não se cita, como se realmente a fortaleza que deveria ser vista como virtude fosse atribuída à mãe. Né? Quer dizer que o pai provavelmente ou morreu ou não quis testemunhar, ou talvez nem fosse cristão, né? Sim. Fosse uma pessoa que nesse momento não fez muita importância na história, né? Aqui volta, por isso que nós trouxemos essa mãe, né, dos macabeus para essa série que a gente está fazendo das mulheres na Bíblia, exatamente porque aqui não aparece a figura do pai. A gente não tem essa informação. Tudo que a gente colocar vai ser suposições para nós. Mas mostrar realmente como a presença e a firmeza dessa mãe diante desses filhos, mostrando ser um exemplo mesmo, fez total diferença. Aguardar aqui a ação dela nesse livro dos Macabeus. A gente realmente não tem o nome dela, e aí todas as vezes que a gente não tem um nome na Bíblia, a gente sempre é chamado a se colocar ali. Então, quando não se tem o nome, nós devemos ser, na nossa fé, como a mãe dos Macabeus. Talvez não em situações tão extremas como ela viveu aqui com os filhos, mas nas tribulações que nós vamos vivendo no dia a dia e nas provações da fé
que a gente também é chamado a dar aí hoje. Com relação também a Antíoco, a gente não tem na história, né, o que aconteceu. Ele não se deixou converter, não se deixou demover de seus propósitos anticristãos, ateus, diante de toda essa cena. Será que não houve um coração que se sensibilizasse? Se ele não, eu acredito que muitos que estavam presentes diante desse tormento vivido pode ter sido tocado. Que, aliás, a história cristã mostra muitos casos como esse, diante de algumas torturas e sofrimentos. Isso serviu de motivação para a conversão de outros, né? A gente espera, né? O reinado dele vai aí do ano 175 até 164. Né? Essa passagem, então, está dentro desse período do reinado dele. E é interessante que, como um rei grego, isso que o diácono colocou, dentro do pensamento grego, o que era mais importante? Era o corpo. Por isso, qual que é a arma que ele tem contra eles? Matar o corpo. Destruir o corpo. Destruir o corpo. Só que para os judeus existe uma riqueza ainda maior do que o corpo. E não que o corpo não fosse importante, mas é a riqueza da alma. Por isso que aqui a gente tem um paradoxo, né? De um lado, o rei Antíoco, né? Nessa sede de poder, de maldade, destruindo o corpo, e de outro lado, a mãe e os filhos dizendo: o corpo pode ser destruído, mas a alma está com Deus, e um dia esse corpo também vai ser restaurado na ressurreição. Aquilo que Jesus também falava, que Jesus dizia, cuidado com aqueles que matam a alma, não o corpo. Ele vai ser restabelecido um dia, Deus vai nos dar a glória de um corpo imperecível, glorificado, e nele estará a razão da nossa fé, que é a ressurreição e a vida eterna. E eu fico imaginando que esse Antíoco devia ser careca, né? Porque eles faziam o escalpelo dos meninos, né? Os 7, né? Então devia ter muita raiva daquela cabeleira de jovem bonita, né? Mas, de qualquer forma, fica para nós, então, esse exemplo aqui de grande mulher. E esses jovens, tantos jovens hoje que não têm mais esse parâmetro para seguir, não têm essas histórias para serem motivados, para serem incentivados, para servirem de exemplo, né? Hoje os exemplos são tão precários, são tão decadentes, são tão inúteis, né? Então a gente está precisando de uma sociedade que realmente motive mais. Eu penso que no começo do século 50, na década do passado, no século passado, se cultivava mais ainda a história de santos, a igreja também motivava mais as pessoas por serem mais frequentes, assíduos à religião, tinha mais motivação para cultuar esses exemplos e terem essa vida mais como padrão, né? Hoje a gente está perdendo, né, diácono? Você quer colocar alguma coisa a respeito? O que eu quero colocar é o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e é sempre muito atual. E interessante que no tempo dessa mulher, mãe dos 7 macabeus, mártires, vivia-se um processo de paganização da cultura judaica. Na verdade, o Antíoco ele queria paganizar. E nos nossos dias, essa leitura ela é muito atual, porque nós vivemos um processo muito grande de paganização. Chamado de neopaganismo. Nós vivemos aí um neopaganismo, e então essa palavra que nós ouvimos e meditamos aqui nesse programa, vem então nos inspirar os pais, inspirar as mães. Primeiro catequista dentro da família é a mãe, né? O pai também. Exatamente. Mas a grande catequista é a mãe. Então, um grande exemplo aí para nós é essa mãe, que soube catequizar, inculcar nos seus filhos a fé no Deus único e verdadeiro. E, mediante essa fé no Deus único e verdadeiro, né, essa fé profunda, eles puderam testemunhar diante de um mundo relativista esse mesmo Deus. Então, para nós também, pais, mães, nós somos chamados a inculcar, sermos os primeiros catequistas, né, dos nossos filhos contra esse mundo de neopagão, né, esse neopaganismo que está agraçando através de tantas das mídias, dos livros, inclusive nas próprias universidades, nós enfrentamos esse processo de ateísmo, de paganismo, né? A própria
transcendência, ao invés de se voltar para o verdadeiro Deus, volta para outros tipos de crença neopagãs, né? Voltando lá na antiguidade pagã. Então, né, é muito atual, nos chama a atenção sobre o neopaganismo, mas também a necessidade de permanecermos firmes em Deus, firmes na palavra de Deus, porque o que os motivava, a fonte deles era a lei de Deus. Então, a palavra de Deus, nós somos chamados, como diz Nossa Senhora lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que Ele vos disser, né? Antes de Nossa Senhora dizer, fazei tudo o que ele vos disser, ela disse, respondeu ao anjo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, essa catequese tem que ser transmitida, né, aos nossos filhos, netos, aos jovens, dentro das próprias comunidades, né, na catequese, esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a palavra, Ele é a própria lei, a lei do amor, que em resposta a esse neopaganismo que está graçando, né? Muito bem. Então, mais alguma coisa, queridos? Eu quero agradecer a todos vocês, dizer que realmente esse programa, nessa nova temporada em que nós estamos assim conhecendo o poder dessas mulheres, conhecendo a façanha dessas mulheres, porque é tão pouco divulgado, né? Que nós contamos assiduamente com vocês, com todos que estão aí nos dando essa audiência, porque não só conhecemos, aprofundamos, como também ganhamos ânimo e força para seguir com esse nosso propósito do bem educar, do bem informar. Agradeço aqui os nossos teólogos que estiveram aqui nos conduzindo nessa palavra de hoje e desejando que vocês fiquem com Deus, tenham uma feliz semana e salve Maria Imaculada.